Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema é aleitamento materno, o agosto dourado que nos lembra desse tema. E para falar sobre isso, estamos recebendo em formato virtual a doutora Raciri Sampaio Silva. Ela é neonatologista, representante do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e também pediatra no Hospital Dr. Alzir Bernardino Alves, com gestão do Instituto Aqua, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande estar com vocês. É uma satisfação. Doutora, para a gente começar, é importante a gente entender, né? Tanto se fala do aleitamento materno, amamentação, mas qual a importância? O porquê tão importante que a mãe, quando ela tem ali o seu bebê, ela possa amamentar ele por um período e que a gente vai falar disso depois. Mas por que é tão importante esse aleitamento materno, doutora? Nós somos mamíferos, né? Nós somos criados para nascer e receber leite da mãe quando nasce. Esse leite, ele vem preparado para receber esse neném que não nasce pronto. Ele nasce crescendo, né? O bebezinho, ele nasce, ele só sabe abrir o olhinho, depois ele vai fortalecendo o pescoço e tal, parará. Então, aquele alimento que é feito especialmente preparado para nutrir esse neném, esse intestino em formação, é o leite humano. O leite humano, a gente chama isso de um fluido biológico. Ele serve também para alimentar, mas ele é utilizado para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento do pulmão, do intestino, para formar o vínculo da mãe com o bebê. Então, na verdade, a gente costuma dizer que é um filtrado do sangue que vai completar a nutrição, né, do neném enquanto ele está fora da barriga. Então, enquanto ele está dentro da barriga, a gente tem a placenta que vai filtrar o sangue para chegar no neném. Depois, quando a gente tem o neném vivo do lado de fora, a gente vai ter o neném que vai ter a mama que vai continuar filtrando esse sangue para nutrir esse bebê. Por isso é que quando a gente utiliza uma fórmula, a gente utiliza um padrão, né? O mesmo padrão para todo mundo, do início ao fim. O leite materno, ele se modifica segundo o horário do dia, segundo o que a mãe se alimenta, segundo a idade da criança, segundo a necessidade, se a criança está doente ou não. Então, por conta disso, por conta de todas essas vantagens de ser um fluido que se modifica, é que é muito mais interessante que uma mãe amamente seu filho em detrimento do uso de fórmulas. Interessante. Existe um padrão de idade, doutora? O que se sabe é que logo no hospital, se for um parto no hospital ou em casa, logo após o parto é preciso já que a criança tenha contato com leite materno. Não sei se é isso, estou perguntando até aqui. Mas até quando é importante que a gente mantenha a amamentação das crianças? É exatamente isso que você falou. A partir do momento que o neném nasce, ele vai se ambientar com o meio ambiente aqui de fora e ele pode começar a mamar logo depois do nascimento. Antigamente, a gente dizia que depois de 6 meses não precisava mais amamentar, que era só até 6 meses. Até o sexto mês, a gente fez muitos estudos, né? Estudos em nível mundial, e a gente percebeu que até o sexto mês é indicado leite materno exclusivo, ou seja, sem água, sem chá, sem fruta, sem comida, sem nada. O leite materno exclusivo. Até o neném ter 2 anos de idade, ele está na fase de lactente. Então, a fase oral é bem importante. E durante esse tempo de até 2 anos de idade, é indicado que o bebê continue sendo amamentado no peito, recebendo alimentação complementar oportuna, alimentação que a gente descasca mais do que desembrulha, mas a gente continua amamentando. Quando é que eu vou parar de amamentar? A gente costuma dizer que é quando parar de dar prazer para a mãe e para o bebê. Não existe uma idade fixa, dizer assim, com 5 anos você vai parar de mamar no peito, com 7 anos você vai parar de mamar no peito. Eu, particularmente, nunca vi ninguém com mais de 7 anos mamando no peito, não. Mas a própria criança vai falar, não quero mais. O objetivo de amamentar é que a criança tenha segurança para falar assim, não preciso mais do peito, posso viver sozinho. Ele mesmo é que vai tomar essa decisão. É uma decisão tomada entre ele e a mãe. E a nossa função, enquanto profissionais de saúde que acompanham os pais nesse momento, né, os pais e a criança, é tornar a família autônoma para essa decisão. Então, assim, não é ela parar de amamentar porque o neném cresceu, ou ela parar de amamentar porque ela está envergonhada, mas os dois chegarem à conclusão: bom, chegou a hora de parar de amamentar, eu vou comer outra coisa e vou continuar tendo a minha mãe como minha mãe,
como meu colo, como meu alento, sem que isso signifique ter só o peito. Porque, sabe, muitas crianças e muitas mães ficam utilizando essa amamentação prolongada mais como muleta do que realmente como necessidade. Enquanto que outras não, ainda é realmente carinho. Então, é caso a caso. Não dá para a gente dizer assim, tem uma regra. Perfeito, doutor. Agora tem a questão da dificuldade, né? Tanto do bebê em se adaptar ali àquela nova realidade, como a senhora falou, ele veio, saiu da área de um lugar que estava quietinho ali, daqui a pouco tem luz, tem um monte de coisa e tem que aprender a se alimentar sozinho, ou pelo menos com a ajuda da mãe nesse primeiro momento. É uma dificuldade que ainda existe, né? E vai existir, acho que para sempre, porque é o primeiro contato ali. Agora, também tem a dificuldade da mãe. Tem mãe que não tem leite, tem mãe que não consegue amamentar. Como é que vocês trabalham isso e na realidade, no dia a dia, aí, na vivência? Como é que é essa questão da dificuldade de bebê e de mãe na hora da amamentação? Bom, essa coisa de dificuldade, ela já tem que começar, como aquilo que você falou, começar na hora do parto. Aquele neném que a gente consegue colocar em contato com a mãe, que ele pega no peito na hora do parto, a gente já consegue dar uma sentida, assim, olha, vai conseguir pegar bem, não vai conseguir pegar bem. Por quê? O leite, ele é produzido à medida de que ele vai sendo esvaziado. O leite, o peito da mãe, ele é uma fábrica, ele não é um depósito. Então, fábrica só vai produzir se tiver demanda. Então, por isso é que o neném precisa sugar no peito da mãe para que esse peito seja estimulado para a produção. Então, uma das grandes coisas que a gente tem, que a gente conversa com a mãe, é que o neném precisa mamar. E isso é muito complicado, porque a sociedade acha que o neném ele tem que ter limites e tem que ter regras já nascer pronto. Então, assim, o neném precisa mamar de 3 em 3 horas. Meu Deus, um neném recém-nascido, como é que ele vai saber que deu 3 horas, que ele já está na hora de mamar ou que não está? Então, fica uma coisa muito de eu preciso aprender a respeitar esse momento. Quando o neném não suga, a gente tem que fazer avaliação física, né? Porque às vezes ele tem uma linguinha presa que dificulta que ele sugue, o que não significa que a língua presa seja impedimento, mas é um dificultador, então a gente precisa avaliar isso também. A gente tem das crianças que são prematuras, que ainda não conseguem sugar com eficiência, então a gente tem também técnica para isso. Tem aqueles nenéns que nascem gêmeos, que a gente também tem técnica para isso. Tem os indivíduos que têm síndrome de Down, tem alguns outros defeitos genéticos, que a gente também tem jeito para isso. Agora, das mães, mãe, na hora que a gente costuma dizer, né, que só Freud explica, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa e ela fica com aquela angústia no coração de que meu filho não está comendo. Porque o peito ela não vê, né? Ela não vê o peito cheio. A mamadeira ela vê, a mamadeira cheia de leite, a mamadeira vazia de leite. O peito ela não vê quanto de leite que entrou na criança. Então ela fica com aquela coisa na cabeça, né? Ai, o neném está chorando, o neném está com fome. Você nem pode chorar por mil motivos, inclusive de que eu estou com saudade da minha barriga, onde era escuro, quentinho e nada me machucava. Mas para a mãe, todas as vezes que o neném chora, é porque ela não está sendo capaz de nutrir. Então, a gente precisa de muita rede de apoio, de falar para ela que ela é capaz, de que ela é suficiente, que a gente dá conta, acredita nela. E na grande maioria das vezes, quem está nesse papel, que seria o pai, a avó, o restante da família, que está nesse papel de dizer, vamos lá, você consegue, você dá conta, é a primeira pessoa que vai falar assim, não, a gente vai comprar uma mamadeira para você descansar, porque você está assim, tá cansada. Então, isso são formas de que é muito complicado, assim, o peito rachou. Na grande maioria das vezes, o peito racha porque o neném suga errado. E porque muitas mulheres, isso é uma ideia disseminada, de que amamentar dói. Eu sinto dizer que se estiver doendo, o neném não está mamando direito e o neném não está conseguindo tirar leite do peito, porque se está doendo, o neném está pegando só no bico do peito. E para tirar leite do peito, ele tem que pegar naquela parte preta que chama areola, e né, na areola ele consegue sugar sem a mãe sentir dor. Então, existe uma disseminação na sociedade, né, que quando o neném pega, olha, ele está pegando com força, nossa, está doendo pra caramba meu peito. O neném não está conseguindo tirar leite, só está causando dor para a mãe. E na
cabeça da mãe, não, eu suporto a dor para amamentar meu filho, eu quero que ele mame no peito. Então, isso são coisas que a gente precisa, graças a Deus, estar fazendo essa entrevista aqui com vocês para poder disseminar essa ideia de que amamentar não pode doer. Quando dói, está errado. Essa semana no hospital, a gente teve um bebezinho que ficou muito grave, adoeceu, ficou gravemente doente, era um bebê que mamava só no peito, e ele teve um problema cardíaco, foi parar na UTI, ficou grave. Quando ele voltou para a mãe, que ele saiu da UTI, ficou estável, bonitinho, a mãe não tinha mais leite, porque ficou uma semana sem amamentar, ela não tinha mais leite. Aí botaram uma madeira para o menino, mas ele não podia ir embora ainda, estava esperando um exame. Aí eu, ai, você quer tentar amamentar de novo? Ela, acho que eu não vou conseguir. Eu falei, não, mas a gente tenta, olha só, eu não vou deixar ele sem o leite, não, mas vamos tentar só no peito, tal, tal, tal. 4 dias, o neném já estava sem a fórmula, a mãe amamentando exclusivamente. Por quê? Porque a mãe quis, porque a gente deu apoio, os profissionais deram apoio. Se a gente tivesse falado assim, tudo bem, né? Ela não quer, o neném ficou grave mesmo, e não tentar. Então, sempre a gente tem que tentar em todas. Naquelas que fazem cirurgia plástica na mama, a gente tenta. Naquelas que trabalham fora, a gente tenta. No neném doente, a gente tenta sempre. Tem vezes que a gente Importante, não viu, doutora? consegue, mas tenta. Importantíssimo esse relato, né, de quem está com a vivência, e não só orientando mãe, mas orientando os pais, os parentes que vão estar perto ali, e também a rede de saúde, que tem uma fundamental importância para isso. Espero que as pessoas tenham assimilado todo esse conjunto. Mas eu vou além um pouquinho mais. A senhora usou até um termo aí durante uma das respostas, dizendo envergonhada. É uma outra sessão, uma outra questão também que eu acho importante a gente tocar aqui, porque tem os tabus, né? Ah, mas a mama vai ficar caída, vai estragar meu corpo. E hoje em dia a gente vive num mundo de surrealidade, né? Que a gente vê todo mundo bem, perfeito, a gente quer ficar também, e a mãe fica preocupada, então, depois de amamentar, ter problema na mama. E tem também aquelas que já colocaram silicone ou algum tipo de prótese e acabam ficando, mas eu não vou conseguir. Como é que vocês lidam com isso? Isso é real? Vai, deformar a mama? Quem tem silicone não amamenta? Quais são os tabus e quais são as verdades em tudo isso, doutora? Olha, a gente costuma dizer que flacidez mamária depende mais da gravidade do que propriamente se amamentar ou não. Então, aquela mama vai ficar flácida, independente se ela amamentar ou se ela não amamentar. A idade mesmo vai ficar flácido o braço, vai ficar flácido o glúteo, vai ficar flácido a mão. Sinto muito, nós temos que trabalhar isso em outro momento. Não é o momento da mamada, ela vai amamentar. E o que eu costumo dizer para as minhas pacientes é o seguinte: o dinheiro que nós vamos economizar com a fórmula, a gente guarda e paga a prótese depois. Termina de amamentar primeiro, depois a gente pensa na prótese. E o pessoal que colocou prótese antes, a grande maioria das próteses são colocadas num local atrás do músculo peitoral. Então, não atrapalha a amamentação em teoria. Por que eu estou dizendo para você em teoria? Dependendo da vaidade de cada mulher, e dependendo do tamanho da prótese, na hora, se você coloca a prótese, mas a pele fica esticada demais, na hora que o peito vai encher de leite, o peito não vai conseguir encher de leite, porque a pele não vai aguentar esticar mais. E aí vai ser como se a mãe tivesse enfaixada, que é o que a gente usa para parar de produzir leite quando por acaso o bebê falece, ou a mãe tem alguma contraindicação de amamentar, a gente costuma enfaixar a mama. Então, nessa paciente que está com a mama bem grande, com a pele bem esticada, então pode acontecer isso. Mas é aquela história, né? A gente não desiste, a gente tenta para todas. Tenta para aquelas que fazem cirurgia plástica redutora, que a gente sabe que existe uma redução de produção, mas a gente tenta naquelas da prótese, que a gente sabe que existe uma certa dificuldade, mas aí eu vou contar com a colaboração dela. Até quando ela está disposta para colaborar e até quando ela não consegue essa disposição. Muito bem, doutora. Para a gente caminhar para o final, que daria para a gente falar o dia inteiro, porque é um assunto importantíssimo que tem vários aspectos. Mas para a gente caminhar para o final aqui, é importante a gente lembrar que existem os bancos de leite. Para que serve o banco de leite? Para aquelas crianças que não conseguem, que a mãe não consegue amamentar, ou a criança ainda está na UTI, neonatal, acho que é mais ou menos isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância desses equipamentos. Aqui em Bauru a gente tem um, eu vou passar o telefone daqui a pouco, pode pegar uma caneta para anotar. Mas a importância desses equipamentos, doutora, e também as mães que têm excesso de leite, às vezes não sabem o que fazer, falam, nossa, sobrando leite, está esguichando aqui, não sei o que eu faço. O que fazer, doutora?
Bom, primeiro que a gente tem que entender que banco de leite não é banco de sangue, tá? Banco de leite não é para fornecer. Todo banco de leite do Brasil e todos os bancos de leite do Brasil, fazem parte da rede brasileira de bancos de leite humano. Então, eles seguem um padrão de qualidade. A primeira missão do banco de leite é fornecer leite para o prematuro da UTI ou para o bebê criticamente doente da UTI. É a primeira função. Ele não tem a necessidade, não vou dizer necessidade, mas ele não tem a indicação, a função de fornecer leite para a mãe que não tem leite. Ele tem a necessidade de fornecer leite para o bebê prematuro da UTI. Aí a mãe que não tem leite. Na grande maioria das vezes, as mães que não têm leite têm problemas para instituir a sua amamentação. Então, elas têm problemas com a amamentação. E essa é a segunda função do banco de leite, que é ajudar a mãe que tem problemas na amamentação a que consiga amamentar os seus filhos. Então, uma grande coisa que a gente aqui falando para a população é assim: minha vizinha, minha filha, minha parente está com problema para amamentar. O neném está sonolento, ela acha que tem pouco leite. O que acha que eu devo fazer? Primeiro eu procuro banco de leite ou primeiro eu compro uma fórmula? Primeiro eu procuro o banco de leite. Por quê? Porque o banco de leite vai conseguir pesar o neném para ver se ele está engordando ou não. Porque é impossível alguém passar fome e engordar. Não existe. Então, se o neném está ganhando peso, é porque ele está mamando o suficiente, mesmo que a mãe ache que o neném não está ganhando peso suficiente. E outra coisa, o neném pode adoecer também. O neném pode ter alguma doença e o neném não está ganhando peso por causa da doença, não por conta da falta do leite. Então, por isso é que ele precisa ser avaliado. Todo banco de leite tem um pediatra de suporte. E o pediatra do banco de leite, ele não quer tirar paciente de ninguém, tipo, ele não quer levar ninguém para o consultório dele. Ele só está ali para cuidar da amamentação. Então, a gente queria conversar com toda a população aí de Bauru e arredores, né, que tem esse banco de leite aí de vocês, que vocês possam utilizar esse banco de leite para isso, para esse apoio na amamentação de quem tem dificuldade. E se você, como aí disse, se está sobrando leite, tem leite demais, então a gente vai entrar em contato, né? Vocês vão fornecer o telefone para entrar em contato com o banco de leite de vocês, vai fazer um cadastro, porque a mãe precisa ser saudável e ter os exames em dia, mas ela fez pré-natal, então ela tem exame. Então, o banco de leite vai pegar esses exames, vai fazer um questionário com essa mãe e eu acredito que vai receber com carinho esse leite, às vezes até buscando em casa, para a gente poder ajudar os nossos prematuros da UTI. Muito bem, então vamos reforçar aqui o telefone para você que é de Bauru e tem interesse em fazer a doação ou se precisar da ajuda dos profissionais que lá estão, o número é 14 99109 2307. Nações Unidas, Avenida Nações Unidas, 2728. Vou repetir o telefone, 14 99109 2307. Qualquer informação, inclusive é um número de WhatsApp, pode mandar mensagem que eles vão te responder lá. E cada cidade, dependendo do tamanho do município, tem o seu banco de leite. Então, se você não é de Bauru, procure na sua cidade, entra no Google lá, coloca banco de leite da sua cidade e vai aparecer uma resposta. Se houver, você pode utilizar. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite, de dividir com a gente essa sua experiência riquíssima e que tenho certeza contribuiu com as mães aí que estão aflitas, o que fazer na amamentação, vai ajudar bastante. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Obrigado, doutora, e a você que acompanha essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.